Graça e paz, amados de Deus. Você está no nosso Ponto Teológico. Estamos aí para mostrar aqui mais duas obras, né? Que na verdade faz parte de uma coleção, né? Eu só tenho o volume 1 e o 3. Eu não consegui o volume 2. O Judaísmo e as Origens do Cristianismo, David Flusser, da editora Imago. É um clássico. Digo a você que talvez você tenha uma certa dificuldade de encontrar, mas se você encontrar, vale a pena, hein? Você comprar aí com algum livreiro, algum sebo, estante virtual, dá uma caçada na internet. Vou mostrar para você os temas, os sumários, uma obra sensacional. Consegui comprar o volume 1 e 3, o 2 infelizmente não consegui. Mas vamos mostrar alguns detalhes para você desta obra sensacional aqui. E se você não faz parte ainda aí do canal, não é inscrito no canal, peço a você que você se inscreva, ative o sininho da notificação, dê o like, curta aí, compartilha este vídeo aí para ajudarmos a engajar o canal nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Se ajuda a engajar o canal, tá certo? E se você sente no coração de tornar-se um apoiador do nosso canal, aqui nos comentários embaixo tem o link do Apoia-se. Você poderá tornar-se nosso apoiador a partir de R$ 5 por mês. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? E dentro em breve, quando alcançarmos a nossa meta financeira, que você vai ver o valor lá quando entrar na plataforma, nós vamos começar a sortear livros de teologia. Se bem que mesmo não batendo a meta, já comecei esse mês já até sorteei já um livro para os apoiadores, tá certo? E peço a você que entre também no nosso canal de música, Atos do Espírito, o link também está aí nos comentários. Se inscreve lá, dá uma força, compartilha lá, dá uma olhadinha nas canções que eu e minha filha Letícia estamos ministrando, tá certo? Então vamos mostrar um pouquinho aqui. Vou mostrar primeiramente o volume 1, o sumário primeiramente. É uma obra, sabe quantas páginas? 250 páginas, 250 páginas, tá? Vou mostrar o sumário, certo? E vou ler um trecho aí, separei um trecho para dois trechos aqui desse volume 1 para você ver. São temas assim que me encantam, já falei isso em algumas lives, eu gosto muito, ó. Volume 1, Manuscrito do Mar Morto, Novo Testamento, ó. O livro apócrifo Ascensio, Isaías e Aceito Mar Morto. 2. A cura pela imposição de mãos no Manuscrito do Mar Morto. Eu vou ler um trecho aqui desse capítulo, tá? A seita do Mar Morto e o cristianismo pré-paulino. Dos Essênios a Romanos 9, 24 a 33, olha. Capítulo 5. A. Duas notas sobre Midrash de 2 Samuel 7. E B. Apêndice. 6. Bem-aventurados sejam os pobres do espírito. Separei também esse trecho para ler. 7. Algumas notas sobre as bem-aventuranças. 8. Magnificar, o Benedictus e o pergaminho da guerra. 9. A opinião de Jesus sobre os essênios. 10. O escravo de dois senhores, por Shmuel Safrai e David Flusher. Qumran e os 12. Capítulo 12. Melquisedeque e o Filho do Homem. 13. A mensagem social de Qumran. 14. A última ceia e os essênios. 15. A insolência do anticristo no fragmento de Qumran. E termina com o capítulo 16. Qumran e as orações apotropaicas judaicas, certo? Aí termina, né? Então, separei aqui, olha só que interessante, a cura pela imposição de mãos no manuscrito de Qumran, página 48. Olha o que ele diz aqui, ó. Um Gênesis apócrifo, um dos manuscritos do Mar Morto, publicado há pouco tempo, nos conta na coluna 20ª como Sara foi tirada de Abraão para a casa do faraó e restituída a ele depois que o Senhor flagelou o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão, Gênesis 12, 17. A história é enriquecida com muitos embelezamentos lendários nesse apócrifo. O versículo anterior do Gênesis, por exemplo, é expandido pelo autor do apócrifo da seguinte maneira, abre aspas, nessa noite, o Deus mais elevado mandou um espírito pestilento afligi-lo, isto é, ao faraó, e a toda a sua casa, um espírito mau, e castigou-o e a toda a sua casa, e ele não pôde aproximar-se dela, nem a conheceu. Fecha aspas, coluna 20ª, linhas 16 e 17. Daí fica claro que a praga que afligiu o faraó e sua casa não foi a loucura. Foi causada por um espírito mau, de acordo com as ideias da época. Depois que todos os médicos e magos e sábios não conseguiram mostrar-se à altura para curá-lo. Linha 20. O faraó enviou a Abrão, que conta a história na primeira pessoa, um homem que implora a Abrão para orar pelo rei e impor suas mãos sobre ele para que ele possa viver.
linhas 21 e 22. E depois que Sara foi restituída a seu marido, ele rezou e colocou as mãos sobre sua cabeça. Eu coloco os textos em hebraico, tá vendo? E a praga saiu dele e o mau espírito foi embora e ele viveu, linha 29. Desse modo, Abraão curou o faraó através da oração e da imposição de suas mãos sobre a cabeça de faraó. Olha, a imposição de mãos com propósito de cura não é encontrada no Velho Testamento, nem na literatura rabínica, pelo que sabemos, mas aparece muitas vezes no Novo Testamento, nas histórias de cura relatadas ali sobre Jesus e seus discípulos. Olha só, interessante conhecer essas obras, né, por conta dos paralelos que elas possuem com os livros inspirados, né? Aí vai citar aqui, ó, Lucas 13, 11, 13, né? E vê ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, ela andava curvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre de tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glória a Deus. Lucas 13, 11, 13. Certo? Interessante, né? Vou ler outro trecho também aqui, que eu separei para você, que é um trecho na página 123. Bem-aventurados sejam os pobres de espírito. Olha que interessante. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto parece ter inaugurado um novo período de interpretação filológica do Novo Testamento baseado em analogias e fontes literárias. Esse método é importante, sobretudo para análise nos evangelhos, não apenas porque ajuda a esclarecer o lugar na vida da mensagem de Jesus, mas em especial porque uma compreensão das fontes judaicas pode permitir-nos detectar sentido original da doutrina de Jesus. O objetivo deste artigo é demonstrar a utilidade desse método através de um exemplo. Tentaremos esclarecer o sentido de Mateus 5, versículo 3 a 5, interpretando o logion, né, com a ajuda do novo material fornecido pelos manuscritos do Mar Morto. Antes da descoberta dos manuscritos, a analogia mais próxima a Mateus 5, de 3 a 5, era sem dúvida uma passagem no Midrash, Tanaita, chamada Meshilta, mas, que abre aspas, diz o seguinte: mas Moisés aproximou-se da densa escuridão, o que lhe trouxe essa distinção, sua mansidão, pois está dito: agora o homem Moisés estava muito manso. A escritura afirma que quem é manso termina tendo o Shekhinah habitando com ele, o homem na terra, pois está dito: pois assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, cujo nome é sagrado. Eu habito num lugar alto e sagrado, mas habito também com contrito e humilde espírito. Isaías 57, 15. E também diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Isaías 61. E também diz: porque minha mão fez todas essas coisas, mas o homem para quem olharia este, que é pobre, contrito de espírito. E também diz: os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, 17. A relevância dessa passagem rabínica para as bem-aventuranças é dupla. Primeiro, ela combina Isaías 61, 1 e Isaías 66, versículo 2, o que também é feito, como veremos em Mateus 5, 3, 5. Segundo, faz uma analogia com a doutrina de Jesus ao declarar que a mansidão é uma qualidade espiritual investida em importância religiosa. O Shekhinah, divina presença, habita na terra com o manso. Até parece que a passagem do Meshilta identifica o Shekhinah com o Espírito Santo. É evidente que o autor baseia sua afirmação de que o Shekhinah habita com o manso na semelhança de mansidão, contrição e pobreza com o Espírito em todas as passagens bíblicas citadas por ele. Aí você pode parar aí o vídeo aí, ó, pode ler o restante aí do parágrafo, certo? Aqui ele coloca aqui os paralelos no hebraico, ó, grego, Makarioi, Roi, Topneumati, olha, Rut, Auton, Extin, Basileia, Tom, Uranon, Makarioi, Roi, Praies, Mateus 5, 3 a 5, tá vendo? Show, né? Então, você vê que é uma teologia, né, avançada. Esse aqui é o volume 3, mostro a você, sabe quantas páginas? Tem mais páginas, hein? Quer ver? Tem mais páginas. 200 e mais 270, acho que 280 páginas. 272 páginas. Termina mostrando algumas figuras, né? Manuscritos, ó. Vendo?
Um paralelo ao Magnificat Benedictus do Pergaminho da Guerra, página 14. Olha. Vou mostrar aqui o sumário, tem mais páginas. 20, quase 30 páginas a mais do que o volume 1. Então, aqui é o sumário do volume 3, Judaísmo e Cristianismo Antigos. Uma nova sensibilidade no judaísmo e na mensagem cristã. B. Yohanan Ben Zakkai e Mateus. O paralelo rabínico ao Sermão da Montanha. O Didaquê, os mandamentos de Noé. A autoconsciência de Hillel e Rei Jesus. Capítulo 4, eu estou no meio deles. Mateus 20. 5, Jesus e o sinal do Filho do Homem. 6, uma bênção judaica perdida em Mateus 9:8. 7, não é a serpente que mata. 8, duas montagens antijudaicas em Mateus. 9, o Verus Israel de Mateus. 10, o crucificado e os judeus. 11, uma abordagem literária do julgamento de Jesus. Qual era o significado original de Ec Homo? Quem é que te bateu? 12, Josefo sobre os saduceus e Menandro. 13, A, o cisma judaico-cristão, parte 1. B, o cisma judaico-cristão, parte 2. 14, Abraão e os Upanaxades. Separei aqui. Qual o texto que eu separei? Vamos ver. Separei alguma coisa aqui mais à frente. Deixa eu ver. Separei sim. O crucificado e os judeus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A priori aqui. Dobrei algumas páginas aqui. Deixa eu ver aqui. Jesus e o sinal do Filho do Homem. Vamos lá. Okay. Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para esta geração. Lucas 11, 29 e 30. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão contra esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Mateus 12, 41, Lucas 11, 32. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará. Mateus 12, 42, Lucas 11, 31. Não é nossa intenção aqui discorrer sobre todas as implicações dessa perícope, mas apenas demonstrar com a ajuda de material judaico suplementar que Lucas 11, 29 e 30 representa a ipsima verba de Jesus de uma forma muito mais acurada do que a analogia em Mateus. Também esperamos que o resultado seja significativo no que diz respeito à autoconsciência de Jesus e ao seu ponto de vista escatológico. Nosso estudo também será uma contribuição à história da literatura hebraica no século II a.C. As palavras de Jesus são uma resposta à exigência de um sinal. Os que pediam a Jesus um sinal não estavam à procura de provas a fim de se convencer de que ele era um profeta ou Messias. Eles esperavam que ele lhes mostrasse um sinal concreto da salvação final. Isso se torna claro não só pela resposta de Jesus, mas também por uma analogia na literatura rabínica. Os discípulos do Rabi Rossel Ben Kisma, cerca de 110 d.C., lhe perguntaram: quando virá o filho de Davi? Este respondeu: receio que vós estejais exigindo de mim um sinal. Por fim, eles lhe pediram sem rodeios: mestre, dá-nos um sinal. Aqui é bastante claro o significado do sinal. As analogias linguísticas no trecho rabínico até nos permite traduzir Lucas 11:29 em hebraico. Outro paralelo à nossa perícope aparece na Guerra dos Judeus, 6:285, de Josefo. Muitos judeus foram mortos pelas chamas do templo de Jerusalém, que era consumido por um incêndio. Eles deveram sua destruição a um falso profeta, que naquele dia anunciará ao povo da cidade que Deus o ordenará ir ao átrio do templo, para ali receber os sinais da salvação. Tassemeia tes soterias. Ou em hebraico, termo hebraico. Como eu não manjo hebraico, então não vou tentar ler para você, só leio, consigo ler do perigo. Não sabemos qual era o teor da profecia apocalíptica desse falso profeta, mas o significado dos sinais da salvação é idêntico ao sinal do trecho rabínico e a do sinal que pediram Jesus que mostrasse. Este respondeu que nenhum sinal da salvação seria dado àquela geração perversa, senão o sinal de Jonas. Aí você pode parar o vídeo aí para ler o restante aí do parágrafo, tá certo? Olha aí, ó. Você tem interesse de ir até o final aí, ó. E separei também mais um trecho aqui. Crucificado e os judeus. Página 120.
Aqui, a hostilidade contra os judeus não é uma invenção cristã, mas foi grandemente intensificada pelo cristianismo. E o antijudaísmo cristão só lentamente está desaparecendo. Amigos bem-intencionados judeus costumam dizer: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos judeus. Por razões apologéticas óbvias, construções pseudo-históricas são apresentadas para justificar como um erro os terríveis sofrimentos de Deus nas mãos dos cristãos. Essa teoria é passada adiante e se espera que o participante judeu na discussão viva feliz com a desculpa bem intencionada. Isso talvez possa ser suportável, mas como um pesquisador deve reagir a isso? Lamentavelmente, bem pode acontecer que ele seja judeu e sua consciência científica não lhe permita aceitar reconhecidamente a antijudaística do Novo Testamento como reprimendas proféticas e seu colega cristão pode ficar agressivo. O pesquisador judeu deveria negar por isso a simples verdade que os textos exprimem apenas a fim de preservar a paz. Contudo, não queremos tratar aqui de questões gerais. Mediante um exemplo, mostraremos como o ato original de Jesus, ou melhor, como o fato original da compaixão do povo judeu pelo Jesus crucificado foi transformado numa fase muito precoce, na hostilidade da multidão jubenteira. Se conseguirmos revelar essa mudança na tendência das Escrituras, teremos tocado num assunto desagradável. Ela começou talvez com um artifício tendencioso e as consequências são bem conhecidas. Gostaria de enfatizar que é a obrigação do historiador que ele depara com uma justiça cruel, que traz a si a semente de crimes futuros, avaliá-las como tal. Caso contrário, ele é apenas um compilador e não um estudioso. Certo? O vídeo não ficar longo, paro por aqui. Tá aí, ó. Se quiser ler aqui na página seguinte, o restante do artigo aí, ó. Uma obra interessante. Certo? Diz pra mim aí se você... Cadê? Vou pegar aqui. Diz pra mim se você conhecia. Diz pra mim se você tem os 3 volumes. Escreve nos comentários aí. Diga pra mim se você, aonde você encontrou, se você ainda encontra o judaísmo e as origens do cristianismo. Escreve aí nos comentários se você tem, se você já leu essa obra toda. Eu ainda estou lendo ainda, né? Eu leio várias obras ao mesmo tempo, então não terminei de ler essas obras. Sensacional, né? Deus abençoe e até a próxima.